Jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais, e hoje Power Grid, expansão Europa e América do Norte. Lançado em 2021, essa expansão, essa versão resgata o mapa da versão Deluxe, lançado em 2014, vamos dizer assim, no aniversário de 10 anos de Power Grid. Então, o Friedman lançou aí a versão Deluxe, um mapa gigantesco, grandão, com tons pastéis, com cores diferentes, um mapa que trazia uma fusão nova de recursos, desenhos novos e tudo mais, e flopou, né? Esse mapa não agradou tanto, porque ele era grandão, porque as cores não fugiam demais, e aí, agora, em 2021, ele colocou isso aqui, né? Ou seja, o mesmo mapa gigantesco, só que na versão mais conhecida, né? Nos tons um pouco mais sérios do jogo, né? A inovação é porque em 2018 você teve aí a versão Recharged, que é esse símbolo aqui. Na versão Recharged, algumas coisas acontecem, as cartas vêm com uma tomada, tem um setup diferente, algumas coisinhas diferentes. E uma das coisas que inovou muito foi esse cartãozinho, né? Esses cartõezinhos aqui agora acompanham, então já na expansão passada já vinha ele. Ao invés de você ter nessa folhinha aqui o mapa de reposição, você tem isso aqui com os números de jogadores, 2, 3, 4, 5 e 6. Algumas mudanças fazem o jogo ficar um pouco mais lento e alguém vai gostar, outras pessoas não, mas a gente vai explorar isso conhecendo os mapas, no Algo a Mais e na nossa live de amanhã. Vamos dar uma olhada nos mapas a seguir. Mapa da Europa, né? Um mapa gigante, é muito maior do que o mapa normal, e esse mapa ele foi feito para a versão Recharged, então tem um outro deck de usinas, conforme eu já explanei aqui. A Europa, ela tem aí uma parte da Europa Central que tem conexões baratas, e as outras extremidades, né, quando você vai sair, por exemplo, você vai para a França, você tem aí uma linha de conexões caras. Aqui, quando você vai para a Itália, no sul, vai para conexões caras. Para o Reino Unido, para o norte, conexões caras. Só a parte aqui, que seria a Alemanha, Europa Central, é que tem uma região de conexões baratas. Apenas isso. Isso transforma o jogo em um pouco mais lento. Além disso, no preparação do jogo, nós temos aí, ao invés de termos apenas o mercado atual com 4 cartas, o mercado futuro com 4 cartas, nós temos 5 cartas no mercado futuro. E isso vai permanecer até o final, até o Step 2. No Step 2, simplesmente a menor carta sai e você volta a ter 4 e 4. Mas então você tem aí um planejamento a longo prazo melhor, porque você tem 5 cartas aqui. Isso provavelmente é feito porque na versão Recharged você tem aí tomadas aqui no verso, então você sabe que a usina é mais fraca ou mais forte. No deck normal, esse deck é um deck do Power Grid original de 2004, você não tem isso, você tem todos os fundos iguais. Então isso aqui é uma adaptação onde você coloca as menores, né, as usinas do mercado atual, as segundas menores do mercado futuro, né, a usina 13 no topo, a carta Step 3 no fundo do baralho, e vamos jogar. Além disso, esse encartezinho que coloca aí o número de jogadores, né? Cartãozinho desse vai ser o número de jogadores, né? Então 2, 3, 4, 5 e 6, com a reposição, fica aqui, né? Já o espaço dele. E quando você olha para essa tábua, que eu sei que não dá para ver, você tem uma tábua de recursos muito diferentes. Primeiro, lixo abundante, porque na Europa você tem uma abundância de materiais reciclados, né, de utilização de lixo, reuso. Você tem uma outra alternativa de recurso, porque a Europa já está se preparando há algum tempo para o fim do petróleo, o fim do carvão. Isso já é caro. Então o gás natural está aqui abundante, representando como lixo, certo? Além disso, normalmente nos gradeados de recursos você tem aí um padrão de 3 carvões, 3 petróleos e 3 lixos. Aqui não. Você tem o petróleo sendo sempre com 2. Então esse petróleo vai esgotar muito rapidamente, né? E isso obriga você a correr aqui para o lixo ou ainda para o urânio. O urânio não é tão caro. O urânio ele começa aqui valendo 8.
no padrão, ele é mais caro. Isso é proveniente da tábua de recursos do deck original, do mapa original. No mapa original eles trocaram, fizeram uma fusão de recursos e a adaptação para esse mapa aqui foi essa. Então, o próprio carvão, ao longo do tempo, ele vai escasseando. No começo você tem muito carvão e depois você tem menos carvão. Como o mapa é grande e como as regiões vão ter sempre processos mais caros, isso torna o jogo um pouco mais lento. Então é um jogo que, se você colocar aí para 4, 5, 6 pessoas, vai demorar mais porque as pessoas vão ter dificuldade. Ou você paga recurso caro, ou você paga transmissão cara. Não dá para você ter as duas coisas. Então o jogo fica um pouco mais demorado, né? O nosso algo a mais a respeito do mapa da Europa é que são diversas realidades e você não consegue fazer uma unicidade tanto dos recursos como o que tem aqui no mapa. Então, por exemplo, na Península Ibérica você tem apenas 2 cidades aqui, justamente porque não dá para você representar muita coisa, né? Você tem o grande vazio aqui da França, então está representado aqui justamente pelo preço, né, da linha de transmissão. Essa parte da Europa Central, que você tem aí reciclagem de biogás, você tem fornecimento maior e conexões mais baratas, né? Então vai ser uma região economicamente muito ativa, né? O Reino Unido com a particularidade dela, você descer para o sul da Itália ser mais caro. Então são realidades muito diferentes. Enquanto na França você vai ter uso de usinas nucleares, aqui na Rússia também você vai ter petróleo concorrendo com as usinas nucleares. Para essas regiões que são aqui periféricas, isso tem uma sequência direta, né? Na União Europeia você tem aí muita importação desse lixo aqui, que no caso aqui vai ser o gás, né, vindo da Rússia. E, obviamente, vários fatores geopolíticos interferem nesse mapa. Só que não dá para fazer unicidade, né, porque tudo é muito diferente. Ao longo de vários episódios de Power Grid, nós vimos realidades específicas. Então, a realidade da França, da Itália, da Alemanha, do Benelux, que é essa região central, do norte da Europa, né? Tudo isso foi visto em mapas separados. Quando você tenta juntar tudo, você conseguiu fazer uma colcha de retalhos onde você transforma o jogo num pouco mais lento, mas com várias saídas diferentes. O controle de área nesse jogo, ele não fica tão pesado, porque você tem muito espalhado, mas muito caro. É um mapa muito grande. Então, se você pegar 3 regiões qualquer, você tem muitas saídas para tudo quanto é lado. Nessas 3 regiões aqui, você tem saídas para cima, para baixo, enfim. Não fica tão pesado quanto nos mapas normais aí de países ou de regiões menores, né? Além disso, esse urânio, nas tabelas de abastecimento, você abastece mais urânio, né? Então esse urânio vai ficar mais barato, muito provavelmente por conta do mercado. Então ele barateia mais facilmente e você tem uma concorrência quase que igual a partir do Step 2, né? Os recursos vão se equivaler, porque o petróleo vai acabar ou vai ficar mais caro, o carvão vai ficar mais caro e você tem uma produção de lixo, né, que é o biogás, e urânio sendo barateado. Então as usinas de lixo vão dar trabalho. Tudo isso porque você tem um pensamento já na Europa, já há muito tempo, de que o petróleo vai acabar. Então vários países já trocaram suas matrizes energéticas por outras alternativas, né? Então biogás, biocombustíveis, usinas nucleares, alguma outra coisa que substitua o petróleo, porque você não tem como suprir a demanda de petróleo e carvão na realidade que temos atual, certo? E esse é o mapa da Europa. Mapa da América do Norte, mais um mapa gigante, onde você tem aí, na região central, conexões mais baratas. No leste, você tem alguma transferência um pouco mais cara, mas o foco está aqui na região central dos Estados Unidos. Para o México é um pouco mais caro, para o Canadá é bem mais caro e é uma realidade que transfere muito do que acontece com a Europa, ou seja, é um mapa caro, com recursos caros e o jogo vai ficando um pouco mais lento. A tábua de recursos também é lenta. Então você tem uma abundância de carvão no começo, mas o petróleo é escasseado. Essa mudança das cartinhas aqui, vou falar mais na live, né? Mas você tem vamos dizer assim, uma real tentativa de mudar a mentalidade para você colocar mais material reciclado, lixo, biogás, biocombustíveis, né?
E aqui você tem uma única diferença, né? Você tem a cidade do México e Nova York como conglomerados, né? Que tem duas cidades. O mapa é espalhado, então sempre que você pega 3 regiões, você consegue crescer e espalhar bastante. Porém, devido às altas taxas e ao recurso caro, o jogo vai ser mais lento, né? Arrumação normal, você coloca as usinas do mercado atual, mercado futuro, step 3 aqui no final, carta número 3 em cima, tudo como antes, né? A única mudança são as necessidades, temos aqui essas tabulinhas aí, né? De acordo com o número de jogadores, você tem uma plaquetinha dessa aqui, né? O nosso algo a mais sobre a América do Norte é que, obviamente, vai se falar muito mais dos Estados Unidos, né? Existe um mapa a respeito de Quebec, né, que é uma região onde você tem muito material, muita troca, né, de material, tanto por urânio como materiais mais biocombustíveis, etc. Não existe mapa do México, mas você tem o mapa dos Estados Unidos, que é o padrão. Então, reflete um bocado nessa região da costa oeste bem mais caro e toda a economia passando pelos Estados Unidos, né? Na América do Norte, você vai ter aí um cinturão aqui no meio, tudo isso aqui é Estados Unidos. Então, automaticamente, vai ser a demanda dele. No jogo, você não sente muito a presença do petróleo como você sente no mapa dos Estados Unidos mesmo, né? Muito por conta desses dois desequilíbrios, o Canadá e o México, né? Então, no México você vai ter outras fontes, por isso que tem tanto biocombustível aqui entrando, e a ideia é que realmente você consiga fazer um sentido de que o petróleo vai acabar. E o petróleo acabando, porque está mais caro, porque você prefere exportar, o petróleo acabando, você vai ter que correr para as outras fontes, né? Nesse mapa, o urânio ele entra muito mais rápido no começo, então entram de 2 em 2 e você vai conseguir baratear isso para que quando chegue no Step 2, Step 3, você tenha uma abundância aí de urânio concorrendo aí com as outras fontes. O algo a mais ele fica por conta dos Estados Unidos, que é a economia predominante que determina tudo o que acontece na América do Norte praticamente, determina o consumo do Canadá e o consumo do México, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, sexta-feira, né? Vamos ter a nossa tradicional live, onde vamos falar muito a respeito desses dois mapas, que são uma consequência, né, tanto da versão Recharges, como lá atrás, daquela mudança que teve, né, no Power Grid, né, e que ele voltou para esse padrão aqui, essa padronagem que eu acho muito mais simpática. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!